Bom dia, eu sou a Noemi e vamos para mais uma devocional com a graça de Deus. Nós vamos ler lá em 2 Samuel, no capítulo 3, o verso 39. No presente sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. Bem, como já ouvimos nos devocionais anteriores, Zeruia era irmã do rei Davi. Alguma linha dos estudiosos acreditam que ela possa ter sido meia-irmã de Davi, mas nos textos bíblicos isso não fica muito claro. Acredita-se que ela tenha ficado viúva muito cedo e por isso, cada vez que cita o nome de seus filhos, o nome dela vem seguido. Digamos como se fosse nos dias nossos, né? Quando a mulher perde o marido muito cedo e tem filhos pequenos para criar, né? Então ela fica, como nós dizemos, é pai e mãe ao mesmo tempo. Creio que foi o caso de Zeruia. Seus filhos Joabe, Abisai e Azael, homens que fizeram parte, né, como guerreiros do exército de Israel, eles eram homens temidos, corajosos e desempenharam papéis importantes nos assuntos e batalhas que levaram à constituição do reino de Davi. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, né, para a gente conhecê-los um pouquinho. Joabe era o comandante do exército de Israel a favor do rei Davi, que liderou grandes batalhas com vitória e fidelidade. Num dos fatos ocorridos, que Davi e seu filho Absalão estavam em desentendimento, Joabe tentou interferir e pacificar essa relação de pai e filho. Mas, diante da revolta e traição de Absalão contra o rei, né, o seu pai, rei Davi, Joabe então matou Absalão, filho de Davi. Outro evento, já quase no finalzinho da vida de Davi, Joabe ficou a favor da coroação como rei de Adonias, como rei de Israel, e não de Salomão, conforme Deus tinha ordenado. Abisai, mais um deles, né? Também foi um guerreiro do exército de Davi. Teve muitas vitórias nas batalhas, foi responsável por salvar uma certa vez a vida de Davi das mãos de um gigante filisteu. Mas também era um homem violento e precisava ser muitas vezes repreendido diante da sua rebeldia. E Azael, que também lutou no exército ao lado dos seus irmãos e foi logo morto pela sua teimosia. E os seus dois irmãos, Joabe e Abisai, vingaram sua morte. Davi não aprovou essa vingança contra o comandante do exército do rei Saul, que era o Abner, e chorou a morte dele, pois ele era muito influente em Israel e foi quem apresentou Davi ao rei Saul depois daquela batalha que ele teve, né, com o gigante Golias, e derrotou o gigante, né? Enfim, os 3 filhos de Zeruia foram reprovados por Davi, onde ele diz que retribua o Senhor a eles conforme a maldade que fizeram. Vamos trazer essa reflexão para nós, né, dessa história que lemos. Notemos que ao mesmo tempo que esses homens eram fortes, corajosos, fiéis, eles tinham momentos surpreendentes de ira, de maldade, de crueldade. Eram áreas das suas vidas problemáticas que afetavam todo o povo de Israel e ao rei. E trazendo para as nossas vidas essa narrativa, nós vemos assim, que somos pessoas de bem, né? Somos bons pais, boas mães, mas quais são os momentos demasiado fortes demais na nossa vida, que de forma inexplicável nós nos transformamos? De um momento para outro, nos tornamos quase que uma outra pessoa, digamos assim.
Talvez um dia difícil no trabalho, que chegamos em casa atropelando tudo e a todos, talvez com gritos, reclamações, diante da família que nos espera para jantar. Ou talvez seja um vício que transtorna todo o seio familiar, trazendo angústia e tristeza. Talvez uma mulher que murmura dos filhos, do esposo, da casa, dos parentes, dos vizinhos, da igreja. Um pai que provê o sustento da casa, é trabalhador, mas apesar disso, às vezes trata a família com grosseria. Vamos pensar sobre isso, refletir sobre isso e vamos orar. Senhor Deus, somos pessoas imperfeitas? Sim, somos imperfeitos. Mas, pela graça do Teu Espírito Santo, Senhor, podemos ser capacitados a notar as nossas fraquezas e procurar aparar essas arestas maléficas que fazem tão mal, primeiro a nós mesmos e aos outros que estão ao nosso redor. O nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento no trabalho, o nosso relacionamento na igreja, o nosso relacionamento com os nossos amigos e principalmente, Senhor, que desagrada tanto o Teu coração. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite sim, Senhor, para que possamos estar observando, Senhor, aonde precisamos consertar em nós aquilo que entristece outras pessoas, aquilo que talvez venha a transformar os lares, a transformar as amizades. Por isso te pedimos, Espírito Santo, fica conosco, nos orienta, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Amém? Deus te abençoe e te guarde na sua infinita bondade. Amém.